Paz do Senhor, adolescentes unidos em Cristo. Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui trazendo hoje a lição número 7 para nós estudarmos mais um pouco da palavra de Deus. E eu trouxe hoje essa proposta diferente para vocês desse ambiente. Eu estou, como vocês sabem, estou aqui em Tocantinópolis, né? E então nós planejamos, sentindo o coração de fazer aqui ao ar livre, para a gente ficar ouvindo essas coisas bonitas aqui da natureza, num ambiente agradável. E eu espero que vocês gostem, tá? Que foi planejado com muito carinho. Então, esse trimestre, a revista da nossa Escola Bíblica Dominical, nós temos como tema Jesus e o Reino de Deus. Está aqui a nossa revista. A sua, você já buscou lá com o irmão Bruno? Se não, né? Você vai abrir a sua Bíblia aí em Lucas, capítulo 24, versículo 36. E aí, então, se você ainda não pegou sua Bíblia, você vai dar um stopzinho aqui, né, no vídeo. E você vai buscar, porque você sabe que Escola Bíblica Dominical, a gente estuda muita Bíblia, né? Então, nós vamos manusear bem adolescente. Então, busca lá, tá bom? E então, antes da gente iniciar, né, falando das maravilhas de Deus, desses ensinamentos preciosos, vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus, né? Vamos nos concentrar agora. Tira aí um momento aí na sua casa, um local, escolhe um local bem tranquilo para você se concentrar, né? Então vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós exaltamos o teu nome. Eu, Pai, quero te agradecer, Senhor, pela vida de cada adolescente, de cada familiar seu, de cada membro da equipe da liderança. Senhor, muito obrigado. Pai, muito obrigado por essa oportunidade de estarmos estudando sobre as tuas maravilhas, sobre o Senhor, sobre o reino do Senhor. Muito obrigado. Pai, neste momento nós abrimos o nosso coração, que a tua palavra, Senhor, venha frutificar, que o nosso coração ele seja sim um terreno fértil para a glória do teu nome, Senhor. Muito obrigado. Obrigado, Espírito Santo. Esteja conosco, nos conduzindo e nos faça lembrar daquilo que o Senhor quer que nós falemos aqui neste momento, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor me use, Pai, como instrumento em tuas mãos. Em nome de Jesus, nós oramos a ti e nós te agradecemos. Amém. Então vamos, adolescente, o nosso texto áureo, né, ele está em Mateus capítulo 28, versículo 7, que assim nos diz. E depois, imediatamente, dizer aos seus discípulos, que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. A nossa leitura bíblica em classe, ela está em Lucas capítulo 24, versículo 36 a 43. Vamos lá? E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes, Pai seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que via algum espírito. E ele lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede. Pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não o crendo, eles, ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes, tendes aqui alguma coisa para comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. Versículo 43. O que ele tomou e comeu diante deles. Amém? Glória a Deus. A lição de número 7, ela vai tratar da completude da obra de Jesus, da completude da obra que ele veio cumprir a sua missão. O milagre da ressurreição de Jesus, ele foi um dos maiores eventos que já aconteceu. É por meio desse milagre, por meio de Cristo, que hoje nós o servimos. Nós temos uma fé baseada em fatos que aconteceram
e em um Deus que é vivo e que reina para sempre. Apóstolo Paulo, ele afirma em uma das suas cartas que a nossa fé, ela seria vã se Jesus não tivesse ressuscitado dos mortos. O Mestre amado não apenas morreu em nosso lugar, nos habilitando ao perdão e a sermos chamados filhos de Deus, mas também venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia. Então, a temática da ressurreição é o tema desta lição. Nos desafia a aceitarmos a tão bela verdade e a anunciá-la a todo o mundo. Então, a temática central hoje aqui desta lição, da nossa lição de número 7, é a ressurreição, né? É na ressurreição que a nossa fé está baseada. Glória a Deus. Então, nós teremos 4 tópicos aqui para a gente conversar. Eu vou buscar ser bem breve, tá bom? Para vocês não ficarem cansadinhos com vídeo muito longo, né? Porque vocês sabem que eu gosto de conversar, né? Mas aí nós vamos buscar ser bem breves, tá? Então, vamos para o primeiro tópico. É o milagre da ressurreição. Vou citar logo os tópicos, tá bom? E aí a gente vai vindo discorrendo sobre cada um deles. O segundo, as testemunhas da ressurreição. O terceiro, mas qual o significado da ressurreição de Cristo? O 4, a você 2 convites. Então, vamos para o primeiro tópico. Vou pegar aqui meu caderninho, que vocês sabem que eu gosto das anotações, né? Então, o milagre da ressurreição. A palavra de Deus, ao longo do Antigo Testamento e do Novo, ela registra... Opa, formiguinha subindo aqui. Ela registra, né? Nós temos algumas pessoas que viveram esse milagre, né? O milagre da ressurreição. Que eles morreram e foram ressuscitados. Então, nós temos aqui no Antigo Testamento, e que todos vocês, eu creio que já conhecem, que é o filho da viúva, aquele que o profeta Elias orou e ele ressuscitou, o filho da sunamita, o homem que foi encostado nos ossos de Eliseu, e no Novo Testamento, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, Lázaro, né, que era um grande amigo de Jesus, e depois da morte de Jesus, né, que os discípulos oraram também, como Paulo, que orou pelo jovem Eutico, aquele jovenzinho que estava na janela. Paulo estava pregando, né? E ele deu uma cochilada, caiu, mas Paulo foi lá, orou e Deus deu vida para ele. Glória a Deus. E então, nós temos também aqui o milagre daqueles muitos santos que ressuscitaram quando Jesus morreu, né? E ressuscitou. Vamos então para continuação aqui do primeiro tópico. Gente, é o meu primeiro vídeo, tá? Vocês veem assim alguma gafezinha, vocês vão perdoando aqui a tia, tá bom? Então, vamos lá. Então, o caráter de Cristo, ele tem a ressurreição de Cristo, ele tem um caráter muito especial. Ele mesmo havia predito tanto a sua morte, quanto a ressurreição, e continua vivo até hoje. Até hoje o nosso Jesus é vivo, né? Ele não está em uma cruz pendurado. Ele morreu, mas ressuscitou. Então, muitos homens e mulheres notáveis ao longo da história da humanidade, eles são considerados mártires, aqueles que por algum ato de bravura defenderam uma causa, né? Eles defenderam uma causa e então ficaram marcados ao longo da história. Nós temos o nosso país Tiradentes, nós temos, né, que defender uma causa social, nós temos também Martin Luther King nos Estados Unidos, e nós temos também os apóstolos que morreram de forma assim, bem bárbaras, né? E quem nunca viu também aqueles homens de laranja sendo decapitados? Eu nunca vi o vídeo, né, sendo decapitado, só viu depois a informação. Eu não quis conferir, porque é muito triste ver uma pessoa nessa situação. Mas que eles foram decapitados. Então, todos eles propagaram uma mensagem, né? Eles morreram e deixaram uma mensagem. E Jesus,
Ele sabia da sua missão desde o início. Então, todas essas pessoas que eu falei aqui, só voltando um pouquinho, todas elas foram muito importantes, defenderam suas causas em nome da fé, em nome de uma causa social, em nome de outras situações, né? Mas somente Cristo em sua magnitude, em sua completude, ele, pelo seu ato, pelo seu sacrifício, porque ele foi o Cordeiro que morreu por nós, que aceitou passar por tudo aquilo, né? Somente ele é o único. Ele é o único que continua vivo. Todos esses outros, por mais especiais que foram, os seus ossos continuam nos seus túmulos. Mas o nosso Jesus, ele continua vivo. Amém? Glória a Deus. Então, o sepulcro, ele está vazio. O sepulcro está vazio. Ele não está lá. Então, no madeiro, Cristo concluiu o plano divino da redenção da humanidade. Ele triunfou sobre a morte no terceiro dia. A cruz, ele não venceu nosso Jesus. Então, tudo foi consumado. Ele falou, Pai, está consumado. Está consumado. Ele consumou. Então, ele venceu a morte para sempre. Aquilo que muito atemoriza os corações de muitas pessoas, a morte. Ele venceu a morte. Amém? Glória a Deus. Aquele hino 545, que eu acho que todo mundo conhece. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Amém? Natanael pode até cantar aí, né, Natanael? Porque ele vive, posso crer no amanhã. Amém? Então é porque ele vive, por isso que nós cremos. A nossa fé, ela só é viva porque ela crê em um Deus vivo. Amém? Então essa frase muito bonita que tem aí na lição, ó, bem no meio. Os ensinamentos de Jesus agora eram confirmados pela mensagem da cruz e a certeza de que o Filho de Deus voltaria para buscar os seus. Amém? Então Jesus, ele realizou muitos milagres, muitos. E um milagre muito especial que ele busca operar na vida de todos aqueles que creem no seu nome é o milagre da transformação. É o milagre da transformação. Foi por isso que ele morreu, né? É o maior de todos os milagres. O primeiro milagre que é registrado na Bíblia, quando ele começa a exercer o seu ministério, né? Está em João capítulo 2, que foi a transformação da água em vinho. Então isso deixa muito claro para nós, que o maior de todos os milagres é a transformação no caráter do homem. Somente Jesus, ele tem esse poder. Mas é se a pessoa também quiser, né, gente? Ser transformada. Jesus, ele está pronto para fazer esse milagre, mas eu tenho que querer. Amém? Então vamos para o tópico 2, as testemunhas da ressurreição. Gente, esse tópico aqui é muito massa, viu? Muito massa mesmo. Então, como provar algo tão maravilhoso e sobrenatural? Então, Jesus, após ele ressuscitar, ele apareceu para as muitas pessoas. E eu quero já que você vai pensando bem aí nessa pergunta que eu vou te fazer. Quantos dias Jesus, ele ficou na terra após ressuscitado? Tá bom? Vai pensando aí que daqui a pouco nós vamos dar essa resposta aí. Vai pensando. Então, na época, né, foram para várias pessoas confirmaram que viram Jesus ressuscitado. Então, a primeira delas foi Maria Madalena, que ela foi de madrugada ao sepulcro. Depois, outras mulheres também, né? Pelos discípulos no caminho de Emaús. E eu quero que depois vocês abram aí a Bíblia em Lucas capítulo 24, que está até do versículo 13 até o 32. E lá os discípulos, eles estavam indo, conversando, e aí Jesus, né, acompanhou eles no caminho, e eles não conheceram Jesus. E eu quero que depois vocês vejam lá como que foi o diálogo, né? Mas os seus corações estavam fechados, eles não conheceram. Mas depois de um certo momento de conversa, eles reconheceram e ficaram maravilhados. Então, eles testemunharam também o Cristo ressurreto. Então, também ele apareceu para Pedro, para os 11 apóstolos e, por último, por Paulo, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 8, né? Então, como
considerar que uma pessoa realmente é uma testemunha? Quando ela viu o fato, né? Ou se ela presenciou ouvindo também, né? Se ela estava próxima ali ouvindo. Então, ela, quando ela é ouvida como uma testemunha, né? É porque, de fato, ela presenciou a situação. Então, assim, eu acho isso muito interessante, porque ele tanto apareceu para as pessoas individualmente, como coletivamente, né? Então, tudo isso está registrado na palavra de Deus. Nós também somos as suas testemunhas, sabiam? Nós somos as suas testemunhas e eu quero ler com vocês. Vamos abrir a Bíblia aí? Em Atos, no livro de Atos, capítulo 1 e versículo 8. Vamos lá? Pega aí a Bíblia, né? Ou acesse o seu aplicativo. Importante é estar com a palavra de Deus na mão, adolescente. Vamos lá, né? Atos, capítulo 1 e o versículo 8, que nos diz, né? Que nós somos as suas testemunhas também. Mas como nós seremos as suas testemunhas? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então, por meio do seu Espírito Santo, pelo seu poder que opera em nós, nós também somos as tuas testemunhas. Amém? Então, o Espírito Santo, ele vem para testificar. Ele está na nossa vida, ele nos vivifica e ele nos faz testemunhar de Jesus. Ele nos faz viver as suas verdades e por meio dessas verdades nós anunciamos Jesus. Seja por nosso testemunho, né, com as nossas atitudes, como nós tratamos nossos amigos, os nossos irmãos, como nós nos sensibilizamos com as causas dos outros, como nós amamos o nosso próximo, né? E também falando da sua palavra, vivendo e falando, né? Porque nós somos chamados, né? Lá no finalzinho nós vamos falar a respeito desse convite muito especial. Vamos deixar para depois, tá bom? Então vamos lá. E como nós vamos, então, com a nossa atitude em meio a tão grande milagre? Celebrar a ressurreição de Cristo e anunciar a todos que sua morte teve um propósito, dar-nos vida e vida em abundância. Está em João, capítulo 10, versículo 10. Deus quer nos dar uma vida abundante. Ele nos deu um presente lindo da vida eterna. Mas também com esse presente vieram tantos outros. Então é uma vida abundante, de viver uma vida em plenitude. É isso que ele deseja para nós. E isso tudo está registrado na sua palavra, né? Então, para isso a gente tem que conhecer a palavra do Senhor, estudá-la, meditá-la dia após dia, para a gente tomar posse e pedir isso do Senhor. E aí, para finalizar, eu quero então responder com você. Vamos lá? Quantos dias Jesus ele ficou na terra após ser ressuscitado, né? Após a sua ressurreição. Vamos lá. 10 dias? Quantos dias, gente? Vamos lá? 40 dias. Ele foi visto por muitas pessoas, falando das coisas concernentes do reino de Deus. Então, né, ele ficou 40 dias e continuou falando das coisas do seu Pai. Glória a Deus. Então, em Atos ainda, no capítulo 1, versículo 3, vamos lá, né? Vamos ler, fazer essa leitura? A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Tá vendo? Olha que bênção, né? Então, tudo está comprovado. A nossa fé, ela tem fundamento. Ela tem fundamento, né? Calorzinho bom aqui, graças a Deus. Vamos para o nosso segundo tópico. As testemunhas, agora é o terceiro. Mas qual o significado da ressurreição de Cristo? Qual é esse significado, né? Qual é esse significado? O que significa a ressurreição de Cristo para nós cristãos? Que o cristianismo, ele veio de Cristo. Então, nós cremos, nós somos pequenos cristos, né? Então, a ressurreição, ela é a base, né, do cristianismo. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 14, que você vai ler, tá bom? Depois.
E se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé, como nós falamos aqui no início. Ela é vã nossa pregação. E então, os fundadores das mais diversas confissões religiosas, eles morreram e seus túmulos são bem conhecidos. A morte, ela não conteve Jesus, né? Lá está escrito, o que está escrito lá no túmulo de Jesus em Jerusalém, né? Que ele não está aqui, por as mesmas palavras do anjo que falou aquelas pessoas, né? Quando foram lá ver o túmulo de Jesus, que o corpo dele não estava ali. Ele havia ressuscitado. Então, há uma grande diferença, enorme diferença, total diferença da nossa confissão de fé, que o nosso Jesus, ele é vivo. Amém? Glória a Deus. Então, Jesus, ele cumpriu o projeto de redenção, porque ele foi o Cordeiro Imaculado, sem culpa, era necessário, né? Era necessário que isso acontecesse. Porque nós devíamos, sim, pagar pelos nossos pecados, mas nós não daríamos conta. Foi necessário que Jesus fizesse isso. E foi uma prova de grande amor, como está em João 13,16, de Deus por nós. Então, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Nós somos sarados de tudo, adolescente. Em Isaías capítulo 53, e ele lá diz para nós que por causa das suas feridas, por causa disso que ele passou, nós recebemos a cura, nós recebemos o perdão dos nossos pecados, nós recebemos o amor de Deus na sua completude, que foi Cristo. Então, ele tem o poder de nos sarar completamente de todas as coisas. Então, se você tem algo em sua vida que ainda está doendo, que ainda sangra, eu quero dizer para você que Jesus, ele pode te sarar completamente. Não precisa ficar com vergonha de falar com Deus, porque ele já sabe. Mas quando nós falamos, quando nós pronunciamos, ele tem a abertura. Ele tem a abertura de, então, entrar no meu coração, entrar na minha vida, onde ninguém mais é capaz de chegar. E então cuidar dessa ferida, de tratá-la, de me curar e de me deixar sarada para a glória do seu nome, amém? E de cicatrizar. Eu quero dizer também que você não precisa se envergonhar das suas cicatrizes. Sabe por quê? Porque Jesus até hoje ele tem as deles. Ele tem as deles. E quando a gente chegar lá no céu, ele falou que nós vamos ver as suas cicatrizes. Quando ele apareceu para Tomé, ele não mostrou suas cicatrizes? Então ele tem elas. Elas representam aquilo que nós vencemos. Então você não precisa se vergonhar delas. Elas são um marco da obra de Deus na nossa vida, amém? Então, o significado da ressurreição de Cristo é o seguinte, adolescentes, né? Nós temos liberdade do poder do pecado. O pecado não nos domina mais. Não nos domina mais. Por Cristo nós somos governados. Então, com esta vitória sobre a morte, nós também somos vitoriosos ao aceitá-lo como nosso Salvador. Amém? Em Jesus, nós também vencemos a condenação e a morte. O pecado não tem poder sobre a nossa vida, porque nós somos justificados por Cristo. A morte e a ressurreição de Cristo são os temas centrais do plano divino de redenção e a justificação do homem. Ao vencer a morte, ele nos deu a garantia da vida eterna. A nossa fé é viva. Glória a Deus. Então, nós somos muito felizes por este grande presente. Amém? Eu converso às vezes com alguns adolescentes e eles, assim, às vezes falam, tô curtindo o momento, né? Eu quero curtir esse negócio aqui, quero curtir esse mundinho aqui. Gente, é o seguinte, é possível curtir mesmo, né, gente? É possível curtir. Só que, para aqueles que não querem ter uma vida com Cristo, um compromisso com Cristo, aqui vai ser o único céu que eles vão conhecer. E é desse jeito, né? Mas para os cristãos que estão com Cristo vivendo em compromisso, esse aqui vai ser o único inferno. Por quê? Você sabe das grandes tribulações que a gente passa, né? O princípio das dores, nós já vivemos eles há alguns tempos, não começou agora. Nós já vivemos. Então, a nossa esperança não está somente aqui, ela está no porvir. Nós queremos viver uma vida abundante, mas a nossa esperança maior é a da promessa da vida eterna. Amém? Então, assim, nada se compara àquilo que o Senhor tem para nós, não. De jeito nenhum.
né? O que os olhos não viu, o coração não sentiu, é aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Então, Ele nos deu, sim, Ele nos dá essa oportunidade, né, de nós desfrutarmos de tudo que Ele tem para nós. E que nós possamos aproveitar, né, e sermos gratos e continuar servindo a Ele com compromisso. Então, o último tópico, já estou encerrando, sei que o vídeo já está até comprido, né? Mas vamos lá. A você, 2 convites. O Marco Tedesco, o pastor Marcos Tedesco, que ele trabalha com adolescentes lá em Santa Catarina, eu conheço ele, ele é o comentarista dessa lição, né, da nossa revista. E ele encerra essa lição aqui falando a respeito dos 2 convites especiais que Jesus ele tem para todo mundo, né? E você está incluso, né, nessas pessoas. Então, quando nós conhecemos a Jesus, né, nós queremos viver uma intimidade com Ele, nós queremos conhecê-lo. Não tem como eu ter uma amizade profunda se eu não me aproximo de uma pessoa para gerar confiança, para gerar amor, né, para conhecermos um ao outro. Então, para isso é necessário uma busca diária, não é? Mas para que isso aconteça, primeiro eu preciso ter uma decisão, a decisão de aceitá-lo na minha vida. Eu aceito, Senhor. Eu creio que o Senhor é Filho de Deus e que morreu por mim, né? Jesus, ele tinha 12 discípulos, não foi? Escolheu 12. Então, desses 12, 3 se destacaram. Quem foi? Quais foram? Pedro, Tiago e João, porque eram os íntimos. 3 se destacaram. E desses, nós temos o registro que ele encostou a sua cabeça no ombro de Jesus, que foi João. Está lá no livro de João, capítulo 3, versículo 25. O apóstolo, né, amado de Jesus. Ele tinha sua identidade muito bem resolvida. Ele era o queridinho de Jesus. Ele dizia, João, né, o apóstolo amado de Jesus. Né? Então, sua identidade era muito resolvida. Você é amado de Jesus. A sua verdadeira identidade está em Jesus, adolescente. Então, ser íntimo do Senhor é muito importante. Sabe por quê? Porque quem investe tempo com Deus, ele é galardoado, ele é recompensado, tá bom? Em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Então, esse é o primeiro convite de aceitar a Cristo e a viver a redenção por meio do sacrifício de Cristo. E o segundo é ser o mensageiro das boas novas. Nós somos salvos para salvar. Nós somos libertos para libertar vidas. E nós somos curados para levar cura. Amém? Então, o grande convite para nós está em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Ide, I-D-E, eu e você. Esse convite ele foi feito pelo próprio Jesus, né, para anunciar a todas as pessoas que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, para pregar o evangelho a toda criatura, e quem aceitá-lo se tornará filho de Deus, e o seu nome será escrito no livro da vida. Amém? Então, nós temos, assim, diversos recursos tecnológicos hoje, que embora vivendo, né, estando somente dentro de casa agora, eu sei que Araguaína estão vivendo um período de lockdown, né, que é a reclusão mesmo em casa, só ficando em casa, sem sair para lugar nenhum, que eu sei que as coisas não estão fáceis. Mas você pode levar essa mensagem de esperança. Tem muitos que estão com pânico, com muito medo, mas nós continuamos com essa palavra viva. Então leve essa palavra, não fique só para você. Outro dia nós tivemos um projeto maravilhoso. Ele não é necessário acabar. Continue levando, aquilo ali foi só o primeiro pontapé, né? Então continua levando. Então, eu quero finalizar dizendo o seguinte para você, que muitos não creem mais. Muitos não creem mais que Jesus vai voltar, mas eu quero fazer umas perguntinhas aqui para vocês. As profecias, elas anunciavam sua vinda, não anunciavam? Jeremias, Isaías, outros profetas também. E ele veio? Ele veio. As profecias anunciavam sua morte e ressurreição. Ele mesmo falou isso. Aconteceu? Aconteceu, a história registra isso. Nós temos testemunhas, né? Ele falou que voltaria. Você acredita que ele voltará? Ele voltará. Você sabe por quê? Porque ele é completo. Ele é Deus de completude. Ele falou que padeceria, ele padeceu.
ele falou que ressuscitaria, ele ressuscitou. Então ele completou toda a obra na cruz do Calvário. E então ele vai completar toda a sua obra também, vindo nos buscar. Amém? E eu quero ler com você, para finalizar agora, em Romanos, capítulo 10, versículo 3 ao 17. Vamos lá. Romanos, para finalizar. Romanos, capítulo 10, versículo 13 ao 17, que nos diz: como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amém? Glória a Deus. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Para finalizar o versículo 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé, ela é um dom de Deus, e ela vem por meio da pregação da palavra do Senhor, de ouvirmos a palavra do Senhor. Então é o Espírito Santo que nos inclina às coisas de Deus. É por meio da pregação do evangelho. Então eu quero finalizar hoje deixando, né, isso que o comentarista muito bem, né, que ele fecha a lição da ressurreição de Jesus. Em Cristo está a razão da nossa fé. E ele espera de mim e de você, e de todos aqueles que receberam essa mensagem, que a gente pregue, que a gente fale, que a gente anuncie. Deus vai te dar formas. Deus vai te direcionar. Então fala, tá bom? Fala, porque quem convence é o Espírito Santo, não somos nós. Nós temos, né, essa missão de falar, e quem convence é o Espírito Santo. Então vamos orar agradecendo a Deus? Senhor, muito obrigado, Pai, por esta lição, por nos ensinar, Pai, essa verdade tão preciosa. Obrigado pela vida de cada adolescente e que permaneceu até aqui, Pai, ouvindo, Pai querido, esta lição. Muito obrigado. Senhor, nos faz mensageiros, Pai, da Tua palavra. Pai, nos reveste de poder, nos dá, Senhor, ousadia no Teu Espírito Santo, porque o Senhor nos deu um espírito de ousadia. Muito obrigado, Pai. Abençoa cada adolescente, cubra eles com Teu sangue, livra, Pai, as suas casas, as suas famílias, a todo o Teu povo, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu oro a Ti e te agradeço. Amém. Um beijo, adolescente. Fica com Deus. Estou com saudade de você, tá bom? De todos vocês. E foi muito bom esse tempinho aqui. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde, tá bom? Um beijo.